a gente tem a questão do QI versus o QE. Tá? O coeficiente intelectual tinha um papel muito importante no passado, naquela época em que nós tínhamos basicamente as competências técnicas, né, como perfil de vaga, o que se buscava era basicamente conhecimento técnico, mas hoje a gente tem uma preponderância, né, uma busca muito maior pelo coeficiente emocional. Tá? Aquilo que a gente traz, né, eu vou falar um pouquinho do Goleman aqui, porque hoje é até mais importante do que o intelectual. Tá? Tem uma máxima que a gente costuma dizer, que é o técnico a gente ensina. Né? Se a pessoa às vezes tem um gap, desconhece um determinado modelo de trabalho, desconhece uma determinada rotina, um sistema, a gente ensina, isso a gente aprende. Agora, as questões emocionais são muito mais delicadas, demandam muito mais esforço para desenvolver. Tá? E aí o QE foi trazido pelo Goleman em 95. O Goleman é um jornalista e psicólogo, foi professor de Harvard, colunista do New York Times, então né, uma pessoa com uma base, uma carreira muito consolidada. E aí, para falar, eu quis fazer uma analogia com a engenharia. Né? Ele traz basicamente aqui, tem pessoas que falam 5, tem pessoas que falam 4 pilares. Eu trouxe 4 porque eu acho que o autodesenvolvimento está dentro do autoconhecimento, mas tem gente que fala em 5. A fundação, né, da casa ali, a estrutura, o principal é o autoconhecimento. Né? É o que dá base para que você consiga se desenvolver. Né? E o autoconhecimento, vocês podem começar a fazer isso agora. Começa a refletir e aceitar, né, quem você é. Não é que você vai deixar algumas coisas de lado, mas que você vai trabalhar e vai entender para controlar aquilo. Eu sou impulsivo, eu sou estressado, eu tenho uma baixa tolerância à frustração. Aceita, ok. Já a partir do momento que eu entendo, que eu tomo conhecimento disso, eu consigo mapear em que situações ela acontece e aí eu consigo entender quando ela me prejudica e se eu posso, ou se eu devo, ou se eu quero mudar ou não. Né? Então, o autoconhecimento é a base. Sem ele, a gente não consegue avançar. O alicerce, né, que é o que dá ali o próximo passo, é a autogestão. Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu tomo consciência dos meus pontos fortes, daquilo que eu preciso melhorar, eu posso gerenciar as minhas emoções, controlar ali os momentos nos quais eu vou explodir. Aí dentro da psicologia a gente tem o conceito de sublimação, né? Então eu posso lidar com aquele sentimento de uma forma mais construtiva em um outro momento. Então, a partir do momento que você começa a se conhecer, você começa a gerenciar e controlar os momentos nos quais você vai ter aquelas determinadas reações. O terceiro é a empatia. A gente já fala bastante sobre isso. Eu quis trazer da mesma forma, porque apesar de se falar muito, a gente não vê isso socialmente. Empatia é se colocar no lugar do outro, mas não se colocar como o outro. É entender que o outro tem visões diferentes das suas e que ele tem uma vida, ele construiu aquilo e aquilo faz sentido para ele. E aí eu preciso entender o sentido que ele dá para aquilo, para que eu também consiga mudar, para que eu consiga evoluir. Né? Então, hoje não se pratica empatia. Quando você vê uma mensagem e já ofende o outro sem saber por que ele acredita naquilo, você não é empático. Você precisa entender por quê. Tudo bem, eu discordo. Às vezes eu posso discordar profundamente. Mas eu preciso entender por que a pessoa chegou naquela conclusão, porque isso também me propicia evolução. Né? Às vezes o argumento dela faz sentido em alguns pontos e eu mudo, eu evoluo em alguns aspectos. Tá? Então, a empatia é um dos aspectos mais importantes desse modelo. E aí o telhado, né, que encerra ali a construção, é o gerenciamento das relações, né, que é muito importante no contexto do trabalho. Você vive com pessoas que você não escolheu conviver. Né? E aí, naturalmente, você precisa gerenciar os relacionamentos. Uma mesma frase pode ser dita de infinitas formas. E em cada uma dessas formas, ela pode ser compreendida de infinitas vezes por cada uma das pessoas. Então, às vezes, para alguns aqui eu estou sendo prolixo, para outros eu estou sendo claro e coeso. Então, a gente precisa ter isso em mente. Né? No ambiente de trabalho, cada pessoa entende a coisa de uma forma, cada pessoa reage de uma forma, e eu preciso me adaptar ao outro também
principalmente se eu almejo um cargo de gestão, se eu almejo um cargo de C-level, e aí, naturalmente, isso acaba sendo uma das competências mais importantes, se não a mais. Tá? Já resumi bastante, se não... Não, pode mais um pouquinho, se você quiser. Porque está bem interessante também, viu? Agradeço. E aí, dentro desses conceitos, desses 4 pilares, a gente tem aqui, eu trouxe um quadro para vocês, né, e até antes de falar do quadro, acho que fica claro que os maiores, os nossos sofrimentos, em quase na totalidade, ou em grande parte, eles estão muito atrelados à má interpretação nossa, né, ou à nossa necessidade de preencher lacunas que nós criamos. Tá? Então, desenvolver essa inteligência emocional é essencial para que a gente também não sofra. Né? Falamos aqui da inteligência emocional para o outro, mas também para que nós não soframos. Tenha em mente que se grande parte deste sofrimento, desta angústia, desta ansiedade, do estresse, né, advém de uma falha nossa, advém de uma dificuldade de interpretação, de uma lacuna que eu tento preencher, ao passo que eu começo a refletir, começo a entender melhor esses fatores, naturalmente, o impacto é menor. A angústia é menor, a tensão é menor, a ansiedade é menor. Né? Então, o Goleman vai falar, né, das competências de forma... nesse quadrinho, acho que a gente consegue elucidar bem, né, as competências pessoais e as competências sociais, sendo ali a autoconsciência, a forma com que você se enxerga, né? O autocontrole, aquilo que você demonstra para o mundo, né? O quanto você controla as suas atitudes, o quanto você controla a sua maneira de se impor nas relações, impor nas situações, e as sociais, a consciência social, o quanto você entende o seu papel dentro de um contexto, e aí a gestão de relacionamentos, como já foi falado há pouco. Tá? De forma um pouco mais específica, a autoconsciência, né, já foi falado. E aí, para finalizar, né, a gente vai conseguir fechar de forma bem resumida, o controle emocional, basicamente conhecer as nossas próprias emoções e aprender a lidar com elas. Né? É o coping que eu falei lá atrás. Saber identificar as situações nas quais eu saio da homeostase, né, daquele funcionamento normal, e aí eu tenho ali a ativação, né, do eixo HPA para o pessoal da saúde, vem a noradrenalina, adrenalina, eu começo a entrar no sistema de luta e fuga, e se eu começo a identificar essas reações orgânicas, que percebam que eu descrevi aqui uma condição orgânica, né, algo fisiológico, estas reações me provocam alterações no organismo que me provocam reações físicas que, em dado momento, interferem na maneira com que eu me imponho socialmente. E quando eu identifico, né, o tal do biofeedback, eu consigo gerenciá-las. Né? E aí a gente volta para o coping, que é a técnica de enfrentamento. Como eu lido com essas reações, como eu lido com as emoções que geram essas reações. Né? E aí, naturalmente, você retoma um estado de homeostase, um estado de tranquilidade, de plenitude. Tá? A consciência social é a empatia, que a gente já discutiu bastante. E a automotivação, como o próprio nome já diz, a capacidade que nós temos de nos motivar, de nos permanecer guiando, buscando os nossos objetivos, aquilo que a gente quer, o nosso propósito. Né? E aí a gente lembra da história do Charlie Chaplin. Então, eu comecei com ela e vou terminar com ela. Charlie Chaplin, dos 9 aos 12 anos, na rua, comendo comida do lixo, fumando bituca de cigarro, dos 9 aos 12 anos, bituca de cigarro do chão. E aos 5 anos assume um palco, canta, é ovacionado. Aos 16 recebe uma oportunidade, perde, continua perseverando. Aos 18 começa a consolidar o que hoje é um legado indiscutível. Né? Então, não faltou automotivação para ele. E neste momento difícil, até para fechar, neste momento difícil, mais do que nunca, ela é importante.
né? Exige muita resiliência da gente. Claro que eu sei que não dá para me colocar no sofrimento, na condição, na realidade de cada um de vocês, mas o que eu tentei trazer hoje é uma mensagem otimista e que aborde ali algumas das principais questões que a gente tem enquanto possibilidade de melhoria, como arrumar um emprego, como otimizar suas chances de conseguir um emprego e alguns aspectos emocionais e de desenvolvimento humano que a gente pode, desde já, trabalhar. Tá? E aí, no final da entrevista, acho que é importante vocês saberem se vender. Tá? Falem bastante, né, sobre os projetos que você desenvolveu. Aquela história de eu sou pontual, eu tenho fácil relacionamento, eu sou um cara nota 10, isso não cola, a gente ouve isso sempre, entra aqui e sai aqui. Então, fale de dados, né, de situações nas quais você viveu. Isso dá uma diferença muito grande na entrevista. Então, já controlei a emoção, já fiz tudo aquilo. Para finalizar, conte suas ideias, os projetos que você desenvolveu em empresas anteriores, ou no caso de quem nunca trabalhou dentro da universidade. Fale de resultados, conte cases, né? Traga ali, mostre a sua capacidade e mostre ela com dados, com vivências que você teve, porque isso mostra para o selecionador como, de fato, você é. Tá? Até porque o momento da entrevista não é só para conhecer técnica, e é também para conhecer a pessoa.